Olá Brasil, olá você aí de casa, mais um vídeo de Game of Thrones com a Mika. Sim! E hoje a gente vai falar o quê? De Bran, Corvo de Três Olhos, Corvos de Três Olhos, na verdade. Parece que tem mais. Sim, Rei da Noite, planos. Esse é o vídeo pra gente confabular, entendeu? E junto com vocês aí nos comentários também. E vocês sabem que nos nossos vídeos aprofundados a gente tá junto com o Submarino, que é o primeiro e-commerce de livros do Brasil. E eles são especialistas em livros, em cultura pop, coisas geek, né, que a gente ama muito. Sim, e aí o que vocês querem? É lógico, desconto, né? Semana passada a gente deu desconto pra vocês comprarem o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo e agora o desconto é pra comprar o segundo livro, A Fúria dos Reis. Se você usar o código CAROL20 na sua compra, você ganha 20% de desconto na compra do livro. E esse cupom é válido só até esse domingo, dia 28, então corre pra usar. E não se esqueça que o Submarino tá com um site super legal de Game of Thrones, tem vários textões lá sobre os personagens, árvores genealógicas e muita coisa legal. O link tá aqui na descrição, então entra lá pra você ver. Então, nesse segundo episódio de Game of Thrones, a gente teve, pela primeira vez, eu acho, uma descrição do que o Rei da Noite quer. Até agora a gente não sabia bem o que ele queria, né? A gente sabia, beleza, ele tá matando as pessoas, ele tá ressuscitando os mortos, mas assim, de resto, exatamente. E agora a gente viu que existe pelo menos uma parte do plano dele que consiste em pegar o Bran. É, mas assim, a gente ouviu isso da boca do Bran, né? Então, será que é realmente isso que ele quer ou não? Pelo que o Bran falou, o Rei da Noite precisa apagar o mundo dos homens. Ele quer que tudo seja esquecido, apagado. E pra isso tem que apagar o Bran também, porque ele tem toda a memória de tudo. Lembra que ele fez o download lá com o Corvo de Três Olhos na outra temporada? Então agora ele tá com todo esse conhecimento. Então o Sam até comenta, né? Se eu quisesse apagar tudo, primeiro tem que acabar com esse pendrive aqui, que é o Bran. Um HD, né? Porque tem muita coisa. É bem mais eficiente do que você destruir uma biblioteca, do que você destruir registros. Porque o Bran, ele tem toda a memória do mundo, né? Tudo. Ou pelo menos de Westeros, vamos dizer assim. É. Então foi dito pelo Bran que o Rei da Noite quer uma noite eterna, né? Então a gente lembra de A Longa Noite, que aconteceu há 8.000 anos atrás, que tudo ficou escuro, um frio danado, e os White Walkers estavam dominando, né? E aí ele e o Sam se complementam, né? Falando sobre isso, que é a morte, além de esquecer e ser esquecido, né? Então, pelo visto aí, o Rei da Noite quer que todo mundo esqueça, apague e fique escuro e frio. É muito doido isso, porque realmente, se você for pensar, o Bran e os Corvos de Três Olhos em geral, eles são imortais. Por quê? Porque eles realmente são a memória. Então, essa coisa da internet das árvores que a gente brinca e tudo mais, a internet das árvores nada mais é do que uma consciência coletiva, né? Que é quando os Videntes Verdes e os Corvos de Três Olhos, Filhos da Floresta, toda essa galera que tem a conexão com os represeiros, eles acabam entrando, quando eles morrem, nessa consciência coletiva, né? De alguma maneira, e eles acessam essas memórias que foram vistas pelas árvores e foram vistas por eles, o que é muito doido. Então, se você elimina um ser desse, elimina a memória, você elimina também a vida, né? Ele é uma presença ali dessa memória. Sei lá, é muito doido isso, mas eu acho que realmente, se o Rei da Noite quer destruir o mundo e tudo que o mundo representa, é muito mais fácil ele começar destruindo essa memória. E a gente sabe que o Bran tá com a marca do Rei da Noite, então ele tem basicamente um GPS que ele pode encontrar ele em qualquer lugar. E também ele citou que o Rei da Noite já tentou encontrar outros corvos antes dele várias vezes. E aí todo mundo ficou, pera, quer dizer que antes do Bran e antes do corvo que ensinou o Bran, tinham outros corvos? A gente não sabia disso. Peraí, isso é informação nova. Existiam teorias sobre isso e tudo mais, e a galera confabulava, mas essa confirmação mesmo é muito legal de existir, porque a gente tem esse corvo que tá lá há muito tempo, quando o Bran encontra ele, né, que quase confirmado que é o Corvo de Sangue, né, que é o Blood Raven, e tem vídeos sobre ele aqui na descrição, mas agora, realmente, talvez ele tenha aprendido com outra pessoa, e isso já é muito legal. Imagina pensar o passado de todos os Corvos de Três Olhos, quantos milhares de anos devem existir esses personagens que são detentores de toda a memória de Westeros, ou será que do mundo todo, talvez, mas provavelmente de Westeros. E lembrando que o Rei da Noite já conseguiu matar um Corvo de Três Olhos, que é o corvo que estava na árvore antes do Bran, só que por sorte ele conseguiu passar as informações pro Bran, então ele fez todo o download, então ele tem todas as informações salvas ali nesse HD. Só que é legal a gente relembrar quem é o Rei da Noite. Ele foi criado pelos próprios Filhos da Floresta, que era aquele tiozinho que era bonito, aquele moço, levou uma facada no coração de obsidiana ou vidro de dragão, e aí ele virou
teve aqueles olhos azuis e a gente supõe que aquele é o Rei da Noite, aquele carinha que tava lá na árvore. Até porque é o mesmo ator, né, que faz o Rei da Noite quando ele tá todo azulzão, e é aquela cena. E uma coisa interessante de falar sobre o Rei da Noite é que ele não existe nos livros, né? Mas na série ele foi criado como uma representação de um vilão, assim, sabe? Ou pelo menos de um antagonista. Alguma cara pro exército dos caminhantes brancos, que era importante na TV, como é uma mídia visual, você ter isso, né? Outra coisa interessante é a gente lembrar dos filhos do Craster, porque a gente percebeu aí que existe uma reprodução de White Walkers, dos caminhantes brancos, com o tocado dedo do Rei da Noite. Então eles precisam dos seres humanos para criar mais White Walkers. Então também surge essa questão, eles querem matar toda a humanidade e aí como que eles vão continuar se reproduzindo, né? Mas eu não sei se existe essa intenção de continuarem se reproduzindo os White Walkers, sabe? Se eles matarem tudo, não precisa mais? Exatamente, porque talvez o propósito deles como arma criada pelos Filhos da Floresta seja simplesmente de extinguir a humanidade. Então eles se reproduzem enquanto é interessante pra eles. Mas se eles acabarem a tarefa que eles precisavam fazer, eles já não precisam mais existir. E tem outra coisa sobre os filhos do Craster e o Craster em si, como que rolou esse acordo? Sim. Como que foi essa conversa? Porque a gente sabe que os caminhantes brancos, os White Walkers, eles são super inteligentes, né? Eles andam a cavalo, eles têm armas, armaduras, eles se organizam, então eles são seres inteligentes. E nos livros a gente inclusive sabe que eles têm uma língua que eles falam que parece... Tá, a gente tem um vídeo sobre línguas, tá aqui na descrição, que tem a língua dos White Walkers. Ou seja, eles têm uma linguagem, eles são inteligentes. Como que o Craster chegou nesse acordo com os caminhantes brancos? Será que existe essa possibilidade agora? E tem coisas nos livros até de que esse acordo possa existir há muito mais tempo, que talvez o que a gente conhece dos White Walkers, dos outros, seja uma invenção ao longo dos anos. Não é nem invenção, mas é que sabe aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto? Então, as lendas, elas são assim ao longo dos anos, né? Se passa 8.000 anos, com certeza a pessoa fantasia um pouco o que aconteceu, né? Talvez existisse um acordo entre esses dois tipos de seres. Isso nos livros. Na série eu acho que ficou bem mais claro que, não, eles estão querendo matar os humanos mesmo. Mas nos livros tem uma questão que é uma porta que existia lá no Forte Noite, se eu não me engano, que é um castelo da Patrulha da Noite, que teoricamente seria pra colocar crianças pro outro lado da muralha. Então, assim, por que que você tem um portão pra sacrificar crianças, sabe? Se você não tem um acordo feito previamente. E poderia ser um acordo que falava, pra cima da muralha ficam os White Walkers, os caminhantes, e a gente não invade, e pra baixo da muralha ficam os humanos, e vocês vivem aí, nós vivemos aqui. Só que por algum motivo, se esse acordo existiu em algum momento, acabou. Venceu o contratinho deles e eles precisam renovar. Você já pensou se o Rei da Noite chega assim, eu só queria renovar o contrato. Você pode assinar, por favor? Então tá, vamos revisar os poderes do Rei da Noite. Pra começar, a gente viu que ele pode pegar o dedinho, encostar num bebezinho e fazer ele virar um White Walker, assim como ele fez com o Viserion, que eu acho que o Viserion, agora a gente deu uma conversada aí esses dias e a gente tá começando a achar que o Viserion, na verdade, é um White Walker. Porque ele foi encostado pelo Rei da Noite, né? Porque outro poder do Rei da Noite é fazer tarará, e aí os mortos levantam do chão. Então são duas coisas diferentes, né? Você transformar um ser em outro White Walker, que são aqueles brancos, cabeludos, e reviver mortos, que é aquele lance zumbi, que ficam os ossinhos e a galera meio destruída. Então o Viserion seria um dragão White Walker e não um dragão zumbi. Como é que existe White Walker que não é humanoide, né? É a primeira vez que a gente vê mesmo, porque o urso que a gente achou que era o precedente pro Viserion e tal, é um urso zumbi, na minha opinião. Parecia zumbi. Então é meio estranho, realmente, mas é legal saber disso. E um poder que teorizam que o Rei da Noite possa ter é o da Visão Verde. E Visão Verde é um esquema que a gente vai recapitular aqui, porque faz um tempinho que não é mencionada na série, mas é o poder que o Jojen Reed tinha, por exemplo. Ele tinha aquelas visões proféticas, ele tinha sonhos que revelavam coisas e tudo mais. E a Visão Verde é uma coisa recorrente entre os Filhos da Floresta e entre alguns humanos. Inclusive, lembra que o Bran teve sonhos com o pai dele, foi o Bran e o Rickon. Tiveram sonhos que o Ned tinha morrido, teve aquele sonho de Winterfell inundada, que já eram sonhos de Visão Verde. E a gente tem essa especulação aí que o Rei da Noite possa ter Visão Verde, afinal ele foi criado pelos Filhos da Floresta, e tem essa evidência aí que ele entra dentro de uma visão do Bran. Na verdade ele estava na visão, mas ele conseguiu tocar no Bran dentro da visão. Como que ele fez isso? Então será que ele também é um vidente verde? Será que ele também consegue prever o futuro e ele tá planejando já, pensando nisso? Eu acho possível, isso faz muito sentido se a gente parar pra pensar, porque assim, vamos
pensar na origem do Rei da Noite. Beleza, ele foi lá, tomou a adaga de obsidiana no peito e tal. Mas antes disso, quem ele deveria ser? Ele deveria ser alguém, não sabemos quem exatamente, dos primeiros homens. Por quê? Os primeiros homens chegaram a Westeros, que são humanos mesmo, né? Mas antes já existiam lá os Filhos da Floresta. E os Filhos da Floresta rezavam para os represeiros, para as árvores coração, que são aquelas árvores brancas com folhas vermelhas, que nem no cenário, que tinham todos os rostos desenhados e tudo mais. Os Filhos da Floresta cultuavam essas árvores, né? Que são os deuses antigos que a gente conhece hoje em dia. Mas aí os primeiros homens chegaram e começaram a cortar essas árvores para construir coisa, construir uma cabana na árvore, e aí cortava o galho. Os Filhos da Floresta entraram em guerra com eles. E aí na série é apresentado esse momento de criação do Rei da Noite como um último recurso, né? A última saída que os Filhos da Floresta usaram para lutar contra os primeiros homens. A Folha fala pro Bran, né? Não, eles estavam cortando nossas árvores, a gente não tinha o que fazer e tal. Mas os primeiros homens tinham também alguns deles que desenvolviam a visão verde, né? Talvez depois que eles fizeram a paz com os Filhos da Floresta, se converteram e tal, mas eu não acho muito absurdo dizer que um representante dos primeiros homens possa ter desenvolvido esse poder. Eu acho que no momento da criação do Rei da Noite também, se ele realmente foi criado naquele momento, quando enfiou a obsidiana nele, ele virou um ser mágico. Sim. Então ele pode ter essa magia dentro dele, ele pode ter a visão verde. E isso explica muitas coisas que aconteceram, né, na série. Tipo, será que o Rei da Noite sabia onde que, por exemplo, Hardhome, ele sabia que a galera ia estar lá tentando ajudar os selvagens quando ele chega e ataca a galera lá do Jon Snow? Então tem vários momentos que a gente pode supor aí que o Rei da Noite saiba de alguma coisa. E faz total sentido, porque ele foi criado com essa magia, ele virou um ser mágico e não é com qualquer magia, é exatamente a magia dos Filhos da Floresta, mas sendo assim, ele tem os poderes parecidos com os do Bran. E como é que eles vão se enfrentar na mente, assim, vai ser muito louco. Outra coisa desse plano aí da galera, porque eles esqueceram de comentar que o Rei da Noite agora tem um dragão, White Walker, né? Que a gente já mudou, que a gente falava dragão zumbi, acho que a gente tá definindo agora que ele é um dragão White Walker. Ele é um White Flyer. É um White Flyer, ele é um voador branco. Então, o Bran vai estar lá esperando, na cadeirinha dele, olhando pro nada, que nem sempre. E aí vai chegar o Rei da Noite e não vai vir a pé, gente. Ele não vai vir walking. Ele vai vir de dragão. E ninguém lembrou de comentar isso no plano lá, né? Na rodinha, que tinha um monte de gente. Ninguém lembrou, inclusive o Bran mesmo que viu isso. Podia ter relembrado. Então o Rei da Noite vai vir montado num dragão. Como que a gente mata o dragão? Acho que primeiro, né? Porque se ele vai estar em cima do dragão cuspindo aquele fogo azul. E como matar esse Rei da Noite, sabendo de tudo isso que a gente falou aqui. Será que a obsidiana e o vidro de dragão também matam o Rei da Noite? Ou será que só aquele lance do Azor Ahai, que a gente tem vários vídeos aqui sobre Azor Ahai, que vai conseguir matar esse cara? É complicado, porque a gente já viu ele passando por fogo normalmente, né? Até quando foram atacar a Caverna do Corvo de Três Olhos e tudo mais. Os White Walkers em si, eles passam pelo fogo como se não fosse nada. O fogo só funciona pros zumbis. Mas os White Walkers normais, eles morrem com o vidro de dragão e também com o aço valeriano. Então, essa questão tá resolvida pros menores. Mas e o chefe de todos eles? Porque o Jon tá meio que com esse plano, né? Cismado. Ele fala, se eu matar esse, todo mundo morre. Então eu vou atacar direto o líder. Então, assim, de acordo com a lógica, se ele é o original, se ele é o líder, ele criou todos, até queria. Mas é isso, talvez ele precise de alguma arma especial. E já falaram da questão de usar fogo de dragão nele. O Bran falou, não sei se dá, porque ninguém nunca tentou. Será que vai dar? Vai rolar? Eu acho que faz sentido, porque o outro nome da obsidiana é vidro de dragão. De dragão. Então, por que tem algo relacionado a dragão que consegue matar ele, né? Nos livros e na série fica muito claro que os White Walkers e o Rei da Noite estão relacionados ao gelo. Coisas geladas, eles não têm calorzinho. Então, o dragão é sempre relacionado que tem fogo dentro dele, né? Que ele é feito de fogo. Inclusive, nos livros fala isso. Então, vidro de dragão, fogo contra gelo, eu acho que faz sentido que um foguinho de dragão talvez consiga matar o Rei da Noite. Mas a gente tem toda a lenda do Azor Ahai, que precisa ter algumas características para conseguir cumprir aí essa profecia e talvez salvar o mundo novamente. Mas uma parte muito importante nesse caso, que eu acho que é mais importante para esse vídeo, é a arma que derrota o inimigo, né? Então seria a Luminífera, que é a espada que o Azor Ahai forjou depois de enfiar a espada para temperar no coração de sua amada Nissa, e aí saiu a espada flamejante, e aí ele liderou todo mundo na luta contra a Longa Noite, né? E ele acabou e trouxe o mundo de volta para a esperança e tudo mais, blá blá blá. Resumindo, a gente acha que vai rolar um Azor Ahai ou não? O que você tá achando? Aí eu acho que... Fala!
Ai, vão me crucificar por isso? Aposta. Eu acho que não. Não vai ter Azor Ahai. Ai, eu não sei. Porque eu acho assim... que tem que ter essa altura, não é possível. Já falaram tanto disso. Tem que ter, mas eu queria que fosse subvertido. Eu não queria que fosse exatamente... não... Você odeia o Jon Snow, Mika? Não é isso. Eu não acho que... Teria que ser... O Azor Ahai não é exatamente o que a gente imagina que é. Tá. Sabe? Alguma coisa desse tipo. Meio que não precisa ser uma pessoa específica. Meio Pode que... ser o Drogon é o Azor Ahai? Ou não, né? Não sei. Talvez, assim... Essa coisa... Que nem eu falei do quem conta um conto aumenta um ponto. Talvez a questão do Azor Ahai tenha sido falada há muito tempo e tudo mais. Então, na verdade, nada disso muito importa. E meio que quem quiser pode derrotar. Então, vamos falar de algumas teorias novas que estão surgindo sobre Azor Ahais. Vamos. Hoje recebi vários áudios e mensagens de amigos falando. Uma chegou assim, Natália, minha amiga, me mandou. E o Jaime, ele pode ser o Azor Ahai? Cara, eu acho que poder pode. Dentro da profecia e dentro daquelas coisas que tem que ser feito de sal e fumaça, não sei o quê. Tem que nascer no meio dessa fumaça, debaixo de uma estrela sangrenta. Que tem a ver com cometa. A gente acha que por isso o Jaime não tem. Mas o Jaime tem uma espada. Ele aprendeu a lutar com a mão esquerda já. Ele tem uma espada. Qualquer pessoa tem uma espada. É porque eu acho que as pessoas estão fazendo essa coisa. Tipo, quem tem uma espada que poderia ser um Azor Ahai, por exemplo? E quem tá apaixonado. Porque, tipo, a galera fixa no, tipo, Azor Ahai tem que matar a sua amada. Então, tipo, se tem uma amada, perigo. Pode ser o Azor Ahai. Mas aí o Jaime mataria quem? A Cersei. Ou a Brienne. Isso que eu ia falar, a Brienne? Não, mas eu acho que não. Acho que nesse caso, pra ser uma história trágica, teria que ser a Cersei. Porque, assim, apesar de eu amar o chip... Mas eu acho que o amor trágico do Jaime é pela Cersei, né? Total. E ele falou que eles falam, né, que eles vão morrer, nasceram juntos e vão morrer juntos. Tem sempre essa coisa. Nos livros tem isso. Mas eu acho que é muito mais relacionado a ele ser o Valonqar, que é outra profecia, do que ele ser o Azor Ahai. Que é o filho mais novo que mata ela. Mas tem outra teoria que surgiu aí essa semana. Será que o Jorah pode ser o Azor Ahai? Porque agora o Sam, não sei se deu, se emprestou, aí foi um empréstimo, a veneno de coração pra ele, que era a espada da família Tarly. E aí, então, agora o Jorah tem uma espada que poderia se tornar a luminífera e ele poderia matar a sua amada, que a gente sabe que é a Daenerys. Tan, tan, tan. Assim, vamos lá. Poder pode. Poder pode, exatamente. Eu não vou dizer que não pode, sabe? Eu acho que tudo é possível. Uma coisa que não pesaria a favor do Jorah é que ele não é da família Targaryen. E assim, tudo bem que na série e no livro são coisas diferentes e tudo mais, mas a profecia do príncipe que foi prometido é muito relacionada à família Targaryen. Inclusive, o avô da Daenerys só casou os pais dela porque ele ouviu uma profecia de que o príncipe que foi prometido nasceria da linhagem, que os filhos dele iam se casar e tudo mais, e aí daqueles filhos ia surgir o príncipe que foi prometido. E na série, isso é considerado a mesma coisa que Azor Ahai. Eles falam, né, na temporada anterior, a questão do príncipe que foi prometido, ou será que é princesa, já que o valeriano não tem tradução de gênero e blá blá blá. E então, eu acho que ser um Targaryen pesaria muito nisso. Apesar de também ser uma subversão. Vai que não precisa ser Targaryen, pode ser qualquer um. Então pode ser. O óbvio que a série está apontando é que o Jon Snow é o Azor Ahai. Ele renasceu, né? Ele inclusive morreu de verdade, ele renasceu. Sim. Ele foi ressuscitado pela Melisandre. Então por que a Melisandre tinha que ressuscitar ele? Porque no futuro ele ia salvar o rolê todo. Então tudo indica que é o Jon Snow. Mas seria muito legal se tivesse alguma coisa, como você disse, que subvertesse. Sim. Outra coisa que tá surgindo aí nos momentos é uma teoria que a gente citou na semana passada do canal que chama Talking Thrones. A gente não sabe se foi ele que inventou essa teoria, mas é uma teoria que o Jon Snow seria o Azor Ahai, mas a Nissa não seria a Daenerys, a mulher amada que ele mata. Seria a Melisandre. Pam, pam, pam. Porque a Melisandre disse na temporada passada pro Varys que ela teria que voltar pra Westeros pra morrer ali naquela terra. E ela falou que o Varys também ia morrer. Então ela falou que ia voltar só pra morrer. E tem umas cenas no passado que ela tira os peitos e abre pro Jon Snow e fala que eles juntos poderiam conquistar várias coisas e não sei o quê. Poderiam fazer luz. Fazer luz. Porque a história da Nissa, por que a gente relaciona? Porque a Nissa tirou a roupa e mostrou o peito pro Azor Ahai e aí que ele enfiou a espada, né? Assim, não é que ela mostrou o peito, né? Mas ele fala, tipo... falou. Como que foi? Ele falou, Nissa, bare your breast. Tipo, fique tipo, de peito nu. Não é que ela, tipo, chegou e ficou mostrando o peito, tipo... mas ela tava de peito nu, sei lá. Enfim, essa teoria da Melisandre eu achei interessante, porque ela não seria uma amada dele, mas seria um sacrifício. E eu acharia incrível que a Melisandre morresse num sacrifício, porque ela matou o elenco inteiro. Você odeia a Melisandre? Não odeio a Melisandre.
Mas, cara, ela matou a Shireen, matou o Mance Raider, matou uma galera E no você passado. odeia a Melisandre por isso. Odeio a Melisandre por isso, cara. Então seria legal, talvez, se a Melisandre fosse o sacrifício, já que ela sacrificou todo mundo. Mas assim, é um sacrifício pro Jon Snow matar a Melisandre? Não. Ela não é eu amada mataria dele. Ela facilmente. Não é por isso. Mas ela não é a amada dele, entendeu? No caso do Azor Ahai, a Nissa é a que ele amava, assim, a esposa dele, que ele amava mais do que tudo. E aí ele chegou e... Nissa, desculpa. Abre os peitos. Abre os peitos aí que eu vou te matar. Mas, cara, talvez precise ser alguém que você ama realmente. Então, por isso, as pessoas falam, Daenerys e Jon Snow, sabe? Mas e se fosse ao contrário, que nem você disse? E A se Daenerys tem que sacrificar. É, porque aí não é príncipe, é princesa. Ela não tem nem espada, pra começar. Será que ela vai pegar a espada do próprio Jon Snow e vai enfiar nos peitos dele? Então, eu acho que a profecia não tem que ser exatamente a figura, entendeu? Não tem que ser ter uma espada. a espada específica e não tem que ser uma espada de aço valeriano. Mas eu acho que, infelizmente, a série às vezes tá nessa coisa meio fanservice. Tá, por exemplo, essa semana a Daenerys falou quem manipulou quem. E meio que, cara, ela tá falando que o Jon Snow manipulou ela. Ela que é a rainha dos dragões, a filha do não sei o quê. Sabe, aqueles títulos todos, ela foi manipulada, sabe? Eu não senti que ela foi manipulada, ela foi porque ela quis. Mas tem umas teorias disso, sabia? Do quê? Eu tava lendo esses dias, estavam divulgando uma teoria de que o Jon Snow, na verdade, ele tava superagindo de uma maneira pra fazer a Daenerys se apaixonar por ele, mas que ele não estava apaixonado por ela. Ele só queria que ela fosse lá pro norte pra ajudar na luta, entendeu? Uhum. Tipo, ele tava pensando no bem comum e sacrificando a própria vida amorosa dele em prol da Daenerys. Mas eu acho que não, gente. Então, basicamente, o que eu queria falar é que, tipo assim, tem algumas coisas que estão indo pra um fanservice. E essa coisa do Jon Snow quase morre toda vez, eu acho que cada vez mais ele se tornou o protagonista da série. Então, aquela coisa da Batalha dos Bastardos, que ele vai afundando, daí ele ressurge, Sim. sabe? Ele tem muito essa comparação aí meio Jesus Cristo, sabe? Ele renasce. Sim. Então, eu acho que cada vez mais, se eu fosse apostar aqui, tipo, dinheiro, eu apostaria que era o Jon Snow. Sim, eu também. Apesar de tudo, eu acho que eu apostaria, sim. Agora, a Nissa que vamos ver se vai ser essa coisa literal, ou se vai ser, tipo, a Melisandre ou outra mina, ou, na verdade, nem uma mina, pode ser um dragão. Sei lá, pode ser alguma coisa assim. Exatamente. Tem até pessoas que pensam que a Luminífera seria um dragão, né? Porque é a arma que pode derrotar os White Walkers. Então, seria um dragão, talvez? Bom, basicamente, a gente fez aqui várias especulações. Coloque aí nos comentários como você acha que a gente mata o Viserion White Walker, o Rei da Noite, se vai ter um Azor Ahai, se não vai, se você acha que pode ser o Jorah, se pode ser o Jaime. E o Torta Quente? O Torta Quente. Torta Quente Azor Ahai. O Gendry. E muito obrigada ao Submarino que apoiou esse vídeo maravilhoso. Tem o cupom aqui embaixo e links, vejam aqui na descrição. Então é isso, gente. Nessa sexta tem vídeo lá no canal da Mikan, às 9 da noite. A gente vai falar da Brienne, de Cavaleiros, tá muito legal. E até lá. Um beijo. Tchau. Tchau.